Estou falando da especialista em direito de família e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia pela OAB Itaquera, São Paulo, a doutora Luciana Rancura. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu querido. Tudo jóia? Boa tarde a todos que estão em casa, por permitir mais uma vez que estejamos aqui. Né? Pois é, a doutora Luciana Rancura está cada vez mais bonita. Daqui a pouco ela vai desfilar pra gente, com um vestido que está combinando com a manta que está cobrindo a nossa poltrona, né? Verde com vermelho. Não foi caso pensado, só quis assim... Você vê que cor? Fica melhor apresentar. Espero que gostem. Agora, o que é melhor? Ter o caso pensado ou não? Porque quando a gente fala de testamento, é melhor deixar em vida ou deixar um testamento? Bem, é muito pessoal, né? A minha opinião como operadora do direito, ainda eu penso no testamento, porque dá para ter tempo de se arrepender. Como é uma expressão de última vontade, ele pode estar revogando, pode estar fazendo um outro testamento. Agora, a doação em vida, sempre com usufruto, por favor, porque muitas vezes a pessoa doa o bem, fica sem e envelhece sem nada. Então, o que é bom? Faça a doação sempre com usufruto, porque se ele vier a falecer, aí sim a propriedade vai para aquela pessoa que ele quis. Sim. Né? Do contrário, se for o usufrutuário que venha a falecer primeiro, volta para ele. Agora, a propriedade. Antes da gente entrar na celeia da pimenta, que eu tô mais, mesmo com a gripe, eu tô mais apimentado. Eu queria que você explicasse a diferença entre o testamento e a doação em vida para o nosso telespectador, que eu acho que isso é fundamental. Então, o testamento, até antes do novo código, que a gente ainda fala novo código, mesmo tendo passado já vários anos, não era tão utilizado. Hoje, o pessoal está tendo uma visão de que não é só quem é rico que faz. Sim. Né? Então, assim, para entender, tem que entender as formas do testamento. Tem o público, que é feito no cartório de notas. Tem o cerrado, para que o pessoal de casa entenda esse cerrado, lembra das novelas, dos filmes, tudo bem que é muito enfeitado, mas é aquele tido como surpresinha, né? Descobriu-se um testamento lá na gaveta, esse é o cerrado, mais ou menos assim para entender, gosta desse, é desse, né? Que eu gosto. E tem o particular, que é aquele que eu chego em casa, dependendo da forma que eu esteja, eu pego um papel, escrevo e chamo as testemunhas, assinam comigo. E esse vale assim mesmo? Vale. Mesmo de próprio punho? Mesmo de próprio punho. Só que é o seguinte, tem algumas fases. O público é mais difícil você anular. Já pensou? Você morre, deixa um testamento, ou ele some, porque é particular, você deixou com alguém. Sim. Ou é o cerrado, que também deixou com alguém, mesmo que esteja ainda com a numeração lá no cartório, porque o cartório de notas não sabe o conteúdo do cerrado. Ele apenas... coloca barbante e sela. É tipo estilo novelinha mesmo. Sim. Agora, o público é que é o mais, assim, mais forte. Então, para o pessoal de casa entender, é o que demora mais para ser anulado. Porque quem pede anulação de um testamento desse, sendo público, que foi acompanhado pelo tabelião, através de testemunhas, verificou-se a sanidade mental daquela pessoa que está ali testando. Então, esse é mais difícil. O ônus da prova é sempre para quem vai alegar. Agora, você comentou aí de um testamento, que é aquele de uso e frutos, né? Doação. De doação, aliás. Me preocupa porque a gente vive num mundo em que nós temos várias Susanes von Richthofen escondidas por aí. Né? Vários homens vestidos também de santos, mas que odeiam os pais e que querem, de repente, ficar com o patrimônio do pai, né? Ou da mãe, que ralou as duras penas para conquistar alguma coisa. Essa pessoa não pode abreviar a vida desses pais para ficar com esse bem? Então, existem processos de indigno, né? Então, aí a gente já estaria entrando numa celeuma diferente da parte de testamento. Mas existe sim o pai pode dizer que o filho é indigno porque já descobre algo sobre ele, sim. Né? O testamento serve muito para isso. Tem pessoas que, por exemplo, tem um cliente que tem 2 milhões de bens. Tá. Acha que pode testar, eu vou testar todos os meus bens porque meu filho não merece.
mas não tem prova alguma, ele nunca entrou com ação de indignidade. O que vai acontecer? Quando ele vai procurar o tabelião, não há necessidade de advogado, tá? Para um testamento, é até bom que o pessoal de casa fique sabendo, não há necessidade de um advogado, mas é sempre bom o profissional do direito acompanhar. Até para que explique para você que esses 2 milhões de bens, por exemplo, não pode ser doado. Vai depender do termo que foi casado, né? Que regime de bens foi casado. Porque existe a esposa ou companheiro ou a companheira agora, a união estável, né? Sim. Que tem direito já à meação em vida. Por exemplo, somos casados. Sim. Parcial ou universal. Nós temos a meação em vida. Então, você tem 1 milhão, eu tenho 1 milhão. Sim. Você quer doar em testamento público, ou seja lá qual for, mas vai ser acompanhado por um profissional. Quanto que você vai poder doar? Aquele 1 milhão? Não. Se você tem filhos, se tem cônjuge sobrevivente, só vai poder doar metade do que é seu. Aí você fala, poxa, eu pensei que eu tinha 2 milhões em bens, só vou poder doar 500? Que história é essa? Então, assim, tem que ser acompanhado por um profissional para que tenha essa compreensão, para que isso não seja anulado pós-morte. Olha só, pensou? Você ter todo esse trabalho em vida, fazendo um testamento, você partilhando seus próprios bens e partilhar errado e vir, após o seu falecimento, a anulação dessa sua vontade. Então, isso que pesa. Por isso que o cerrado não é muito bom. Porque muitas vezes o tabelião não acompanha, ele muitas vezes nem sabe o que tem dentro, mas vai lá registrar, só que às vezes está tudo errado a partilha, então não valeu de nada. Agora, o que é pegadinha é muito bom, né? Ah, surpresinha, já pensou? Eu acho esse bárbaro. Eu, se tivesse de verdade que deixar alguma coisa, eu ia deixar no surpresinha. Aqui no Brasil quase não é feito esse cerrado, né? Nem é divulgado, muitas vezes nem é divulgado. É mais o particular, que também não deixa de ser uma surpresinha, mas precisa ser tudo bonitinho, com 3 testemunhas, né? Lembre-se, a partir de 16 anos já pode testar, já pode fazer testamento. As pessoas pensam que é sempre só maior de 18, não. A partir dos 16 já pode. Então, assim, quanto à doação, é melhor a doação em vida? Eu particularmente não acho, porque você depois não tem como se arrepender, né? Eu fazendo um testamento hoje para você, amanhã de repente mudar. Eu falo, poxa vida, não é bem isso que eu quis, eu mudo quando eu quiser. Por exemplo, a maneira como eu escolho esse testamento, né? Se é testamento ou doação em vida, isso interfere nos impostos? Sim, a doação em vida é como se fosse uma escritura pública também, né? Então tem a transmissão inter vivos, né? Tem todos uns valores aí para ser calculado pelo próprio tabelião. O testamento tem também suas tarifas, mas de valor menor até do que a própria doação. Então, eu prefiro particularmente orientar o cliente sempre para o testamento, mas sempre prezando esses requisitos para que ele não seja anulado depois. Porque muitas vezes fala, vou fazer um testamento, vamos fazer. Então, muitas vezes a gente vai pela ideia só do tabelião, mas é muito bom um profissional estar acompanhando. Quem pode receber a herança de um testamento? Qualquer um? Qualquer um. Por exemplo, até um outro filho. Vamos supor, né? Eu tive 2 filhos e os meus filhos, eles cresceram, construíram patrimônio, foram fazer uma viagem, o avião caiu, eles morreram. Eu não tenho mais ninguém para deixar, eu não quero deixar para ninguém. Mas eu tenho uma funcionária que me acompanha a vida toda. Eu posso deixar para essa funcionária? Se você não tiver o que eles chamam de legítima, né? Que são os obrigatórios, então, filho, neto, pai, avós, depois vai para o colateral. Se você não tiver, você doa para quem você quiser. Até a metade do que é seu hoje, você pode doar para mim, que não sou nada de sangue seu. Sim. Então, assim, o que não pode ser... Metade é garantido. Metade é garantido. Tem pessoas que muitas vezes gostam, vamos falar, Sim. a realidade. Muitas vezes a gente gosta um pouco mais de um filho do que do outro, ou sabe que um filho necessita mais do Sim. que o outro, não se deu bem na vida. Se eu vier a falecer, com ou sem testamento, meus bens vão ser partilhados igualmente para os dois, certo? Certo. Mas eu gosto mais de um, ou eu sei que um cuida mais de mim. O que eu faço? Vou lá, faço um testamento,
Posso dispor de metade do que é meu? Posso. Eu posso dar para esse filho. No final, ele vai ter mais do que o outro, mesmo sendo irmão. Por quê? Eu tenho o direito de doar para quem eu quiser a outra metade. Que bárbaro. Agora, sempre pensando que a outra metade é metade do que é meu, não metade do patrimônio inteiro. Sim. Gera muita confusão isso daí. É verdade. Né? Mas é bacana. Mas o interessante é sempre estar bem acompanhado de um profissional ou confiar bastante no tabelião, justamente para que a sua expressão de vontade, última vontade, seja realmente realizada. Há um limite para se ser um testador? De idade? É. Não. O limite é a sua cabeça, vamos supor. A sanidade. A sanidade mental. Tanto que, geralmente, o correto, né, a gente conhece maravilhosos tabeliães aí, o que eles fazem? Eles chamam em particular essa pessoa que está querendo fazer o testamento, principalmente quando ela tem muita idade, e conversa com ela, volta a conversar depois para ver se ela tem a mesma cabeça, a mesma ideia, porque alguém vai alegar insanidade ali. Vamos supor que você esteja perfeito hoje na hora de fazer o documento. Daqui a um ano você não está mais. Vai ser anulado? Não. Se aquela foi a expressão de última vontade, quando você fez, você estava bem, é válido. Mesmo que você morreu louco. Mas ninguém vai conseguir provar que naquele momento você não estava. Tanto que eles pedem até laudo, documento médico, vai depender muito do tabelião. O que a gente pode deixar num testamento ou numa doação em vida? Então, o testamento você não só coloca sobre bases patrimoniais. Eu posso reconhecer você como filho, Tá. né? Eu posso reconhecer qualquer pessoa como filho, posso deixar bens para o nascituro, que ainda está para ser gerado. Então, vai muito além da parte patrimonial, vai da parte moral. Sim. Ele vai até reconhecer, tem pessoas que reconhecem até coisas que fizeram no próprio testamento. Principalmente os cerrados, né, que a gente chama de surpresinha, acontece esse tipo de coisa. Esse é o que eu gosto. Eu acho geralmente bárbaro, tem filme. Aquelas novelas antigas que vai aquele monte de gente fingindo que amava a pessoa, aí quando chega lá, senta tudo em volta daquela mesa com 8, 12 lugares, aí você percebe quem que realmente amava. Né? Porque aí De você repente percebe, abre ali o testamento e aí começa a dizer, olha, metade disso, a casa de campo, não sei aonde, fica para fulano de tal, aí depois aquela pessoa que fala, e eu? Pode até deixar com termo, eu dou o terreno lá da Avenida Paulista para o Fábio, desde que ele construa uma ONG. Sim. Ele monte uma ONG. Então, existem muitos. A vontade do falecido tem que ser realizada após morte. Por isso que tem que ser bem feita, para que, obedecendo todas as regras legais, para que não haja motivo para uma anulação. Quando você fala em regras legais, tem muitas pessoas que moram em casas maravilhosas, mas que foram construídas de uma maneira não tão regular. Uma pessoa que tem uma mansão, por exemplo, e construiu uma casa assim, ela pode também fazer um testamento, mesmo que ainda não esteja com toda a papelada, eu digo no sentido de... Isso chama-se perspectiva de posse, né? Sim. Então, ela não tem a propriedade, ela mantém essa posse, mas nem por isso vai deixar de partilhar no inventário, por exemplo. Então, não tem dono, eu não sei se eu entrei com uso capião ou não desse imóvel, mas no testamento eu posso falar o que eu quiser. Mas desde que, sempre lembrando, verifique esse tipo de regra e esses acompanhamentos para não ser anulado. Quando a primeira coisa que um juiz pede, quando a gente alega que há testamento, é uma certidão do Colégio Notarial do Brasil. Porque eu posso fazer um testamento aqui em São Paulo e, de repente, morar na Bahia e fazer um lá. Um está revogando o outro ou complementando. Tá. Então, nesse cartório, nesse colégio notarial que toma conta de tudo isso, vai dizer quantos eu fiz, quais os estados, qual que está valendo. É isso que vai ser acompanhado antes até de um inventário. Maravilha. Olha, se você tem alguma dúvida sobre direito de família, sobre os direitos LGBTI, kkkkkk, como eu sempre digo, porque eles inventam muitas siglas, né? Mas o que é mais importante é o respeito. Vocês podem procurar a doutora Luciana Rancura, esse tema é super atual, testamento ou doação em vida.
Se tiver mais dúvidas, pode falar com ela através do e-mail lu_rancurabrito@aasp.org.br lu_rancurabrito@aasp.org.br. Lembrando que a doutora Luciana Rancura, ela é advogada especialista em direito de família, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia pela OAB Itaquera, São Paulo. Sempre que pode estar no nosso programa de quarta-feira para brilhantar a nossa tarde, para trazer conhecimento, para que a gente fique cada vez mais antenado, ao invés de você ficar vendo besteira aí nos outros canais, entendeu? Obrigado por ter vindo. Obrigada, meu amor. Eu é que agradeço, Espero que o pessoal Sempre de casa linda. tenha gostado. Sempre é bom um pouquinho de informação, né? Pelo menos o básico aí. É verdade. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada. Um rápido